Fala galera, bom demais a conta? Estão aí estudando? Estão conseguindo aí seguir os cuidados aí com o nosso paciente crítico? Então hoje a gente vai dar sequência falando um pouco mais sobre o processo de quem é o nosso paciente crítico e, claro, entrando um pouco nos fármacos, nos medicamentos que são usados para esse tipo de paciente em específico. Então a gente vai falar um pouquinho, claro que não todos, tá? Porque nós temos aí uma enormidade de medicações que são utilizadas, uma grande quantidade de medicamentos que podem ser empregados por um paciente que se encontra numa condição crítica, que se encontra aí numa unidade de terapia intensiva, mas nós vamos ter aí uma visão global de alguns que podem ser utilizados, que alguns que podem ter uma função específica, os mais utilizados, e claro, recordando um pouquinho sobre a parte da farmacologia. Tá? Como eu sei que vocês lembram tudo de farmacologia, eu sei que vocês lembram tudo de farmacologia, então nós vamos dar aí uma revisada, porque não se esqueçam, quando a gente fala de estudo, quando a gente trabalha aí com o paciente crítico, é claro que é importante que a gente saiba um pouquinho sobre esses fármacos, sobre esses medicamentos que são utilizados, sobre esses medicamentos que são empregados no processo de cuidado e assistência. E claro, vale a pena ver de novo, vale a pena relembrar sobre esse processo e não esquece aí que medicamento, fármaco, droga, medicamento, aqui ó, se começar a me escrever ou começar a falar remédio, vai ter problema comigo, hein? Tá? Mesmo virtualmente vai ter problema, então é medicamento. Tá? Nada esquece, apaga da sua cabeça. Ah, é remédio. Esquece, apaga. Deixa a mídia falar isso, deixa conhecido falar isso. A gente trabalha com medicamento. Medicamento é a substância, é o produto que vai ser aí administrado no paciente, que vai ser introduzido no organismo e com a finalidade. Para quê? Qual que é o objetivo de fazer o uso desse medicamento? Ele pode ser empregado, esse medicamento, com a condição profilática. Então ele vai ser utilizado, ele vai ser administrado para prevenir a ocorrência de alguma patologia, para prevenir que se desenvolva algum processo patológico, como por exemplo, nós podemos utilizar medicamentos anticoagulantes para prevenir a formação de trombos, para prevenir a formação de coágulos. Pode-se pensar na administração profilática de antibióticos para prevenir a reprodução de bactérias, o quadro de infecção. Então os medicamentos podem ser utilizados de forma profilática. Podem ser empregados, na sua grande maioria, de forma terapêutica ou na terapia, que é voltada para tratar o quadro clínico, para tratar o paciente quando ele já tem algum desenvolvimento patológico. Então o medicamento vai ser utilizado para controle, por exemplo, da hipertensão arterial, porque ele já tem hipertensão instalada. Então ele vai ser usado como terapia para esse quadro. O medicamento vai ser utilizado para um controle glicêmico. O paciente já tem diabetes. O medicamento vai ser utilizado para destruir os micro-organismos, porque ele já tem um processo infeccioso, um crescimento bacteriano instalado. Então já tem a patologia, está ocorrendo, terapia. E ainda, medicamento pode ser usado até para diagnóstico. Tá? Medicamento pode ser usado para controle diagnóstico. Quando a gente quer aí localizar alguma área, quer saber exatamente aí qual que é a função de um sistema, qual a função de um órgão, para saber, por exemplo, numa tomografia computadorizada, um contraste. Aí pode ser administrado um contraste justamente para saber qual que é a situação daquele órgão, a situação daquela região corporal, para saber o funcionamento daquele sistema, se está adequado ou não. Então existem possibilidades associadas aos medicamentos. Medicamentos. Existem essas três grandes finalidades quando se trabalha com esses medicamentos. O medicamento é uma forma farmacêutica utilizada na comercialização, que é utilizado, que vai ser administrado em doses prescritas, também doses habituais, e é composto, tá? Ele, quando fabricado, ele é composto basicamente do meu fármaco. O fármaco é o princípio ativo.
tá? É aquele que vai fazer a ação da droga, aquele que vai estar agindo no organismo. E os excipientes. Excipientes que são divididos em duas classes. Você pode encontrar na bula aí a descrição de corretivo, a descrição do veículo ou escrito excipientes. Os excipientes são corretivos, são produtos somados ao fármaco, somados ao princípio ativo, produtos que vão garantir sabor, cor, que vão garantir a doçura, o açúcar do medicamento. Ah, é porque vai tomar um xarope com gosto de melancia. Então é um corretivo que vai trabalhar a condição do fármaco para que ele seja palatável, para que ele seja administrado adequadamente. E o veículo. O veículo, ele é um produto, ele é uma substância que vai dar forma, que vai dar a apresentação, que vai dar o volume para o medicamento. Se ele será na forma líquida, se ele será na sua forma sólida, será na sua forma pastosa. Então é trabalhado diretamente o veículo. Então quando a gente fala de medicamento, na sua composição de comercialização, nós vamos estar falando que é uma composição, é um somatório do fármaco, do princípio ativo, com os excipientes, com os produtos que vão favorecer a sua administração. Líquido, gasoso, sólido, pastoso, tutti-frutti, melancia, framboesa, com ou sem sabor, tá? Se é cápsula, drágeno. Então, isso tudo está somado aos excipientes. O fármaco é o princípio ativo, tá? Ele é que vai estar agindo, ele é o responsável. É um produto que vai proporcionar aí o efeito do medicamento. É aquele que vai fazer o efeito, é aquele que vai fazer ele agir. E aí no caso, a gente tem como, por exemplo, enalapril, que é o fármaco, que é o princípio ativo, que vai ser usado para controlar a pressão arterial. Nós temos aqui dobutamina, um digitálico, tá? Que vai estimular o batimento cardíaco, que vai estimular o funcionamento do coração. A heparina, que é anticoagulante, que vai interferir no processo de coagulação sanguínea. São todos exemplos de fármacos, de princípios ativos. Agora, o que a gente não pode deixar de falar é que existem também drogas. Droga é qualquer substância química que interfira aí no funcionamento do organismo. Agora, é originária do reino vegetal ou animal e pode ser até mesmo usada como sinônimo de fármaco. Razão essa que eu posso falar para vocês que droga tem esse sinônimo, porque nós temos o fármaco, o princípio ativo, nós temos droga, que pode ser usada como sinônimo, e por que eu falo que é? Logicamente que droga lícita, tá? Não estou falando das ilícitas, não. Estou falando das questões legais, não. Estou falando dos meios normais, legais, da nossa área da saúde. Porque nós temos aí o desenvolvimento do comércio desses produtos, nós compramos, nós temos acesso aos medicamentos, nós temos acesso aos fármacos na farmácia. Por isso que nós temos o fármaco com acesso à farmácia para comercialização. E nós temos também o que é vendido, o comércio desses medicamentos nas drogarias. Tá? No lugar que vende drogas, no lugar que vende o fármaco, princípio ativo legalizado, drogaria, que é o lugar onde você compra drogas. Só que drogas legais, para tratamento patológico, condição de saúde. Então eu estou falando de legal, não. Estou falando legal. Agora, se você for na Holanda, se você for passear lá, o bairro vermelho da Holanda, se não me falha a memória, lá vocês encontram, né, se você for passear lá algum dia, as coffee shops, que são legalizadas os lugares para comprar drogas. Mas droga que eu falo é maconha, coca e várias outras, tá? Que lá é disponibilizado, lá existe um local próprio para isso. Mas cada país é um país, tá? Cada condição é uma condição. O importante é que a gente trabalha junto às características legalizadas da nossa sociedade. Então nós temos aí que fármaco e droga são as mesmas questões.
E dentro do paciente crítico e na condição da assistência ao paciente crítico, são utilizados medicamentos para sistema circulatório, medicações vasoativas, medicações que vão trabalhar diretamente no coração, inotrópicos, cronotrópicos, vasodilatadores, vasoconstritores, medicamentos de sedação e analgesia, medicamentos que vão atuar gerando uma redução das atividades físicas desse paciente e, claro, redução da condição de dor, uma inibição da sensação dolorosa, antibióticos que são largamente e amplamente utilizados, tá, em grande escala, inclusive até cita-se que a UTI, o CTI, é o berçário de bactérias multiresistentes, justamente pelo uso de antibióticos, que é constante, que é em larga escala, que acontece em grande frequência, e vários outros, de acordo com a condição clínica do paciente. O importante é que esses medicamentos eles vão ser utilizados conforme a necessidade que o paciente apresenta. Esses medicamentos serão empregados conforme as prescrições que são feitas e conforme a condição clínica do paciente. O importante é que você não pode esquecer que os medicamentos eles são compostos a partir de princípios ativos para realizar as ações, sendo que as prescrições, para relembrar, devem ocorrer sempre com a sua nomenclatura genérica. As prescrições devem conter sempre o nome genérico do medicamento. E o nome genérico do medicamento é que faz menção ao que mesmo? Quando a gente fala de nome genérico, eu estou fazendo menção a quem no medicamento? Ao? Hã? Fala aí, turma. Anda. Estou fazendo menção a quê? Estou fazendo menção ao fármaco, ao princípio ativo. Então, quando a gente fala de medicação genérica, nós estamos mencionando o princípio ativo daquele medicamento. Quando eu falo de medicamento comercial ou nome comercial, eu faço referência ao nome do medicamento que foi dado por um laboratório. Tem registro de marca, registro de patente. Então, existe essa diferenciação. E agora vem uma pergunta. Genérico e comercial fazem o mesmo efeito? Você vai comprar dipirona sódica, Novalgina, faz o mesmo efeito? Sim ou não? Sim e não. Hã? Pessoa está louco? Depende. Quando eu falo dos medicamentos, quando eu falo da questão genérica e comercial, o importante é você ter em mente duas situações. Primeiro, os princípios ativos são os mesmos. Igual o exemplo que eu dei aí. A pessoa comprou dipirona sódica ou ela comprou Novalgina. O princípio ativo dos dois é o mesmo? É dipirona sódica para os dois? Sim. Primeiro ponto que talvez vai dar certo. Segunda verificação que tem que ser observada. Segundo ponto. A concentração. A concentração. Você pode encontrar dipirona sódica de 200 miligramas. Aí você compra Novalgina de 500. Vai fazer o mesmo efeito? A dosagem é diferente, a concentração é diferente. Você passa a comparar concentrações e ações de medicamento baseado em princípios ativos idênticos, o mesmo, e dosagens idênticas, as mesmas. Então comparar Novalgina de 500 miligramas com dipirona sódica de 500 miligramas, o princípio ativo é o mesmo, a concentração é a mesma, a ação é a mesma. Tá? Então a gente sempre trabalha com isso, então não esquece. O nome do fármaco é o nome do princípio ativo, é o nome de comercialização do princípio, é o nome genérico que é dado ao medicamento, é o nome universal. Dipirona sódica é aqui no Brasil, dipirona sódica é lá nos Estados Unidos, é lá na Argentina, é lá na Sibéria, é lá na Antártida, seja onde for. Agora, Novalgina é de laboratório, é patente. Tanto é que você pode até observar. Quando o medicamento, você pode pegar aí, pega uma caixinha que você vai olhar. Quando vem escrito assim, medicamento genérico, na frente do nome, você só tem o nome, você não tem observação nenhuma. Agora, se você compra um medicamento de um laboratório, Plasil, Polaramine, Novalgina, Tilenol, Tilex, seja lá qual for, quando o nome não é o genérico, você vai observar um R com uma bolinha, que é marca registrada. Isso é patente.
com relação a medicamentos. Então, quando a gente for trabalhar com fármacos, em princípio em paciente crítico, a gente vai estar falando sobre a droga. Nós vamos estar falando aí sobre o fármaco, o princípio ativo, nome genérico. Ok? Seguindo, claro, as recomendações aí das próprias prescrições. Então, não sai daí que eu já volto. Um abraço!